que eu falei para as crianças é que o Filemão devia se sentir muito mal como senhor de escravos. Mesmo que na época a escravidão fosse um fato e que essa escravidão existe de uma maneira normal, é comum. Nós é que transformamos a escravidão em alguma coisa abjeta. Eu sou escravo do ar. Eu tenho tentado me libertar do ar. Eu me lembro que eu era pequeno e eu ficava bravo e dizia para o meu pai, eu vou parar de respirar. E ele dizia, tenta, a hora que desmaiar, você volta a respirar. Eu sou escravo da minha esposa. Casei, estou casado, sou escravo. Eu chamo de patroa, ela não me chama de patrão, mas eu sou escravo dos meus filhos, da minha nora. Eu sou escravo de vocês. Porque vocês vivem e eu os conheço, eu me obrigo diante de vocês. Isso é uma escravidão. Sou escravo de Jesus Cristo. O que há de mal não é aquilo que nos liga aos outros, as algemas que nos ligam, os laços que nos ligam. É a maldade no nosso coração que opera o mal com aqueles que estão ligados a nós. Então, Paulo, querendo interceder por Onésimo, escreve aquela carta e diz, eu oro porque, lembrando de todo o seu amor e de todo o bem que há em você em Cristo, eu sei que você vai ceder a minha petição em favor de Onésimo, que antes era seu escravo, agora é filho de Deus, irmão seu, e eu peço que você receba a ele, não como senhor de escravos, mas como pai, e a ele como filho amado. A beleza desse pensamento existe no livro de Efésios que nós estamos estudando. E o texto de hoje, eu quero ler, Efésios 1, 15 a 23, contém esta ideia deste amor e deste sentimento de bem. Efésios 1, versículo 15, por isso também eu, tendo ouvido da fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder, e domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Esta oração de Paulo, há duas orações no livro de Efésios. Aqui no capítulo 1, no final, e no capítulo 3, final. Depois há uma peroração, um chamado, onde cita a oração no final do capítulo 6. Vamos lembrar
que a carta se divide em 3 partes. Capítulo 1, onde é dada a teoria, doutrina da salvação. No capítulo 2 e 3, há uma aplicação da doutrina, onde ele diz como a salvação ocorre no indivíduo e como ela põe o indivíduo dentro da igreja. Desigrejados, por favor, não existe isso. Assim como não existe você fora do corpo. Só depois da morte, mas ainda assim uma preservação para a ressurreição. Não sei se vocês sabem, 5 sentidos é pouco. Nós temos mais, cerca de 14. Mas há um sentido que poucas pessoas dão atenção, é o proprioceptor. É o que dá o sentido de que você é. Havia uma mulher, há um escritor que conta a história, que teve danificado uma parte no cérebro onde localiza a propriocepção, e ela não se via como corpo, se via como fantasma. Então, para experimentar, ela tirava a roupa em público. Não tem um problema no proprioceptor, por favor. Nossos sentidos devem estar alerta para uma verdade concreta. O filho que nasce, nasce de um pai, de uma mãe. Deveria, na normalidade, e ser criado pelo papai e pela mamãe, e ser constituída uma família. Não haver família é um descalabro, é uma decadência, é produto da queda, porque a formação social vem desde a criação. Não é bom que o homem esteja só. E não disse, far-lhe-ei uma tribo, far-lhe-ei uma, como é que chama outro? Tem tribo, tem hoje as divisões aí sociais modernas. Comunidade, que mais? O coletivo. O coletivo. Eu sou do coletivo vegetal. Estou vegetando na minha vida. Deus disse que o homem nasce numa família de um homem, uma mulher e o filho. E devia ser criado assim, numa associação de famílias. E se estende pela vizinhança, família da dona Ana, do seu José, do João, do Zezinho, a minha família. E essas famílias em comunidade montam uma escola, vão estudar. E há quem governe, vamos escolher alguns para controlar. Ao comércio, também devia ser, seu Afonso, por favor, me dá 1 quilo de café aí, marca na minha caderneta. Aquele comércio amigo. E há o governo. A Bíblia estabeleceu a salvação, como no caso aqui no capítulo 1 de Efésios, e aplicou no indivíduo e na igreja, nos capítulos 2 e 3. Os capítulos 4, 5 e 6 implementam, vejam, a doutrina, a aplicação e a implementação, como é a vida do indivíduo nessa sociedade em comunhão com Deus, por causa da salvação. Bem, este texto, a oração, Paulo acabou de, em 14 versículos, no primeiro, lembram, ele disse, eu sou servo, sou apóstolo, sou enviado de Deus, a autoridade vem dele, vocês são santos e eu dependo da graça, nós dois dependemos da graça.
Aí, em 14 versículos, ele diz: o que vocês receberam do Evangelho é uma herança legada pelo Pai. É uma herança que o Filho nos repassa. E é uma herança sob a tutela do Espírito Santo. E ao descrever esta herança, ele diz, é uma herança de chamamento. Fomos chamados antes que o mundo fosse mundo. Para sermos filhos, a herança nos torna filhos. Quando vem a falar de como o Senhor Jesus passou esta herança, ele diz, ele nos remiu com o seu sangue. Ele pagou nossos pecados. Recebemos dele o perdão dos nossos pecados. E avante, ele diz, o Espírito Santo nos traz sua palavra. E quando cremos recebemos sua palavra e cremos em Cristo, somos selados pelo Espírito Santo. Ele habita em nós como tutor da herança, como garantia, como selo desta herança. E num resumo, o que ele diz é, somos para louvor da glória de sua graça. O que quer dizer? Louvor não é ficar cantando, não é dizer que maravilha. Louvor é atribuir valor a quem tem direito. Eu me louvo no fato de pertencer a uma igreja da qual eu me orgulho pela amabilidade, pela humildade, por aqueles que confessam o seu pecado e que me amam a despeito dos meus pecados. Eu me louvo nisso. Então, eu me louvo no fato de quem Deus é, infinito, misericordioso, poderoso. Me louvo no fato dele ter vindo ao mundo em Cristo Jesus e pagar os meus pecados. E me louvo no fato de que, ainda que eu seja incapaz, a habitação do Espírito em mim me torna capaz. Sou para o louvor da glória de Deus. Sou para o louvor do reflexo dele. Quando eu faço o que Deus faz, quando eu ajo como Deus age, como eu sou como Deus é, pela graça a despeito da minha fraqueza. Para louvor da glória de sua graça, tudo isso ele me garante quando eu sou fraco e ele é forte. Então Paulo vem tecendo isto, e chega numa hora em que ele sabe que não adianta explicar mais. Vocês têm ouvido a palavra de Deus aqui, vocês têm levado para casa, vocês têm orado, não adianta mais explicar, nós continuaremos a pregar o Evangelho, porque precisa ser repisado, porque tem gente nova para ouvir e para a nossa bênção. Mas para a sua mudança, o que você já ouviu já devia estar mudando. Então, chegado nesta hora, ele diz, por esta causa, por esta razão, porque eu tenho ouvido vocês, a fé que há em vocês e o amor para com todos os santos, eu não cesso de dar graça. Olha, devia ter um bandido ou uma bandida aqui na igreja, sempre tem. Aqui não, na nossa não. No resto sempre tem. Sempre tem alguém que fala mal dos outros. Olha, eu não falo mal de ninguém, você sabe. Desculpa. Perdão. Fui olhar justo para a pessoa que veio falar mal. Pela graça de Deus, pela bênção de Deus, nós suportamos uns aos outros. Eu vou revelar quem é o piorzinho daqui. Me perdoe, mas eu vou falar. O pior sou eu. E Paulo disse lá que ele era o maior dos pecadores porque eu ainda não tinha nascido. Sei como é viver com um pecador e sei como é desejar que vejam a graça de Deus em mim. No convívio lá em casa, isso existe.
A gente já viu o pior, já viu o melhor, tem que considerar Cristo na pessoa. E é isso que ele está fazendo. Ele diz, o que vale aqui não é o quanto você é bom, é o quanto Jesus é bom em você. E ele vai trabalhar a sua vida para que um dia você seja como ele é. Então ele diz, eu dou graças por vocês. Graça pelas pessoas, cada um, pelo tratamento que dispensa um ao outro, baseado no Evangelho. Aí, então, ele vai continuar. Fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração. Esta é a proposta dele. A razão da oração. Botou os joelhos no chão e começou, Senhor, concede espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento teu. Ora, ele está remetendo ao que ele terminou de falar no versículo 14, ou 13. Vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, tendo crido em Cristo, receberam esta herança. Somos herança de Deus, Ele nos vê ricos. Ele é nossa herança, nós somos ricos. Ricos destas bênçãos, ricos destas coisas que tornam o homem bom como Deus é bom. Ainda que nós tenhamos que vir do mal. Fomos arrancados do mal, o mal tem que ser arrancado de dentro de nós. E é isso que ele está vendo, ele está pedindo esta mudança. Então, uma lembrança aqui, ele diz, depois de ter falado tudo aquilo, ele vai orar. E na oração, ele fala de oração. Deixe-me fazer uma admoestação. Muita gente põe palavra de Deus e oração como se fossem as duas pernas que levam o crente. Vai nessa não. Se você confiar na perna da palavra de Deus e a outra perna da oração, você vai cair. Porque a perna da oração é seca. A palavra de Deus é o soco, é o fundamento. E a oração tem que ser montada em cima dela. A oração não é infalível. Não tem aquele negócio da televisão aí que você vai levar a fronha do meu travesseiro e orar em cima dela que ela vai te fazer bem. Vai não. Se não tiver lavada, vai ter cheirinho. A oração é uma petição dependente da palavra de Deus. Senão eu orava para qualquer Deus estranho aí, para Alá, e ele me atenderia. Mas o Deus, o Pai de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Pai do Senhor Jesus Cristo, deu a sua palavra, que é a oração dele a nós. Não é de petição, é de peroração. É de ordenação, é de promessa. A oração é a nossa contraparte e tem que ser dependente da palavra que cremos no início. Orar segundo a vontade de Deus, orar segundo a palavra de Deus. Um moço aí que foi fazer, como chama aquele exame do Enem? Que já é errado, né? Porque ou usa o E ou usa o NEM. Não é? Mas o rapaz voltou para casa e botou o joelho no chão. Senhor, faça com que o rio Amazonas passe na Bahia. Não é orar segundo a palavra de Deus. Isso é botar Deus no cantão. É fazer compra, prestação e mandar Deus pagar. A oração ora segundo a palavra de Deus, que nos instrui no que orar, e o Espírito de Deus no nosso coração nos faz sábios para analisar o momento,
para aplicar a palavra de Deus no momento, para implementar a nossa ação no momento certo. Então ele ora, Deus ilumina os olhos desse pessoal. No pleno conhecimento teu, ilumina os olhos. Eu não sei se vocês já leram Santo Agostinho. Geralmente, quando todo mundo começa a falar, é que nem novela, fala muito, a gente passa a não gostar. Mas Santo Agostinho me faz chorar. Eu leio Santo Agostinho e não seguro as lágrimas, porque ele toca meu coração. Jonathan Edwards é outro, que é tocante. Leiam esses homens, porque eles iluminam a palavra de Deus, ele tem os olhos iluminados. Há muitos outros de hoje. Muitos dos escritores são tocantes assim. Percebe-se neles os olhos iluminados, para ler a palavra, para descobrir a aplicação. Mas eles são homens que se expuseram em livros, que a história contou. E você? Nós temos de ser os homens iluminados. Não são eles, somos nós. Cada um de Éfeso, cada um da IPP. Ser iluminado pelo Espírito Santo para entender. Mas eu não gosto de ser iluminado, não. De vez em quando eu estou conversando lá em casa e falo uma besteira e alguém que está lá perto de mim sempre me corrige. Eu não gosto, não. Ser corrigido assim na lata. Mas é bom esta correção. Eu vou iluminar os meus olhos para ver a verdade. 2 homens iam andando pelo caminho e um falou, olha, não vai pisar. Olha, não vai pisar. Olha, não vai... Você já falou 3 vezes, para, e pisou. Este que é o nosso problema. Não nos deixamos advertir pelo Espírito Santo. O diabo nos tenta, coloca a irritação na nossa frente, traz à nossa memória, às vezes até memória muscular, física, algum temor por que passamos, mas nós calamos o Espírito Santo. Nós não damos ouvidos, não abrimos nossos olhos para o alerta. Ele diz, ilumina o coração. E ele fala, então, 3 coisas. Primeiro, para saberdes qual a esperança do seu chamamento. Qual a esperança do meu chamamento? De onde vem isso? Para que eu fui chamado? E no capítulo 1 ele disse, fomos chamados, predestinados, escolhidos, para sermos filhos adotados em Cristo. Aquela adoção de cuidado. Estava lembrando no alívio que eu tenho sentido nesses dias, conversando com um pastor, que é o meu fisioterapeuta, conversando sobre um texto que ele vai pregar, enquanto ele me causava dores, e pensando no alívio que eu tenho agora, podendo mexer a minha cabeça, sem dor, e a situação minha, de não poder fazer isto, de não poder fazer aquilo, mas no meu coração cheio de júbilo, pensando nos dias em que eu estive acamado, e orei, e falei com Deus, e contei para Ele as minhas dores, e orei por outros que estavam sofrendo. Depois da saída do hospital, contando isto para uma jovem, ela me perguntou, mas no que o senhor... Porque eu disse que havia crescido, ela disse, mas no que exatamente o senhor cresceu? Eu fiquei surpreso, porque eu não sabia essa resposta. Mas depois ela me veio na palavra, aprender a
sofrer dores. Aprender a sofrer. O Senhor Jesus, pelas dores que sofreu, como homem, aprendeu a amar o homem. E esta é a história que ele quer despertar em nós, neste chamado. Adoção é a responsabilidade assumida nas dores, na saúde, na riqueza, na pobreza. Assumida em todos os lugares. Vocês não sabem, desculpa, Raniel, falar isso, vocês não sabem como que no casamento a gente acaba irritando um ao outro. Vocês ainda não viveram isso? Por isso que chama lua de mel. A hora que acabar o mel no fundo do poço e não tiver mais abelhinha, o que vai restar, graças a Deus, o que vai restar é a graça de Deus, o mel da sua palavra. E é isso que nos faz viver com o outro. Ilumina os olhos para a adoção. Fomos chamados para a santidade. O que é santidade? Capítulo 4, versículo 1. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, olha aqui o escravo, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Olha, não é aguentando os outros em amor, não, viu? Porque aguentar eu aguento porque não tem outra coisa para fazer. Se eu tomar a providência de brigar com meu filho, eu não sou mais pastor dessa igreja, daí suportar é amparar um ao outro. Amparar um ao outro. Você pecou? Eu tenho de levantar você do pecado. Você me irritou? Está caído, eu vou levantar. Tem necessidade? Eu vou ajudar. Sou responsável pelo meu irmão. Sou irmão do meu irmão. Mas, voltando lá, então, ele ora. Senhor, dá a noção do que significa isso. Do que é, para que fomos chamados. Ser filhos por adoção. Sermos santos. Dignos da vocação de santidade a que ele nos chamou. Depois disso, ele diz um outro tema. E qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? Diz no capítulo 1, versículo 11, nele, digo, no qual fomos feitos herança. No 14 diz, o qual é o penhor da nossa herança. E no 6 diz, para louvor da glória de sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Assisti um filme ontem, enquanto o pastor Hebe orava, eu fui ver um filme. Eu orei também depois. Mas, nesse filme, um lutador dessa luta que vale tudo, rosto coberto, imenso homem, tem um primo, que é o primo fraco. Não é o primo pobre, é o primo fraco. E este mais fraco ficou doente, foi hospitalizado, e o mais forte pergunta, como é que eu posso fortalecer o meu primo? E descobrem lá que ele estava com vermes, por isso não adiantava fazer exercício, ele não se desenvolvia. Mas formou um exemplo muito tranquilo. Quando nós estamos caminhando na vida cristã e o nosso irmão está em pecado ou com peso na vida, enfraquecido, necessitado, quando ele nos ataca,
ele está precisando de ser curado dos vermes do pecado. Ele está precisando de apoio e depois de exercício para desenvolvimento. E a palavra de Deus traz aqui, então, uma herança de remédios, uma herança de exercícios. Remédios espirituais, exercícios espirituais. Veja, por exemplo, em Cristo nós fomos perdoados dos nossos pecados. Ele nos resgatou com seu sangue. O Filho de Deus não tinha sangue. O homem foi feito carne e sangue. Mas o Filho se fez carne e sangue para verter seu sangue por nós. Grande preço o Deus infinito pagou. Na cruz do Calvário, ele sofreu pelos meus imundos pecados. Fui resgatado. E ele me deu a possibilidade de confessar os meus pecados. Com a cara mais lavada. Eu me lembro já diversas vezes, nesses 48 anos de ministério, pessoas, pastor, para de ser tão transparente. Não fala que o senhor é pecador, o povo não gosta. Olha, não temam. Eu vou mostrar sempre meu coração, nunca o intestino. A minha fraqueza dela eu falo, para que vocês saibam que também tem. As coisas erradas, que são vergonhosas, essa deixa comigo. Eu e Deus, eu e a pessoa contra a qual eu pequei. Passo essa vergonha. Mas aquilo que é claro, que está na luz, somos fracos, necessitados, precisando de informação, Deus nos deu o poder de confessar. E Deus o dom do Espírito Santo de perdoar. Não existe arma mais forte no relacionamento. Na vida do casal, na vida de pai e filho, na vida de amigos, do que perdão. E perdoar não é esquecer, porque se você esquecer, vai pecar de novo. Se você está se dando mal várias vezes na vida na mesma coisa, você não aprendeu a lição de história. Deus nos incita a perdoar, colocando o sangue de Cristo sobre o pecado. E até diz a Bíblia sobre o pecado dos outros. Em Provérbios diz que é abençoado aquele que cobre multidão de pecados. Claro que se você não se arrepender, se você não confessar, eu vou ter de me separar de você. E se o pecado for ofensivo à comunidade, vou ter que chamar o pessoal da igreja e relatar. Mas você tem o poder de Deus para confessar, eu tenho para confessar, e ambos temos para perdoar. Não há nada que precise ir além de um encontro de confissão e de perdão. Ninguém precisa prosseguir mais do que isso. Chega minha mulher lá em casa e diz que bateu o meu carro. Para ela ter batido, ela não dirige, já dirige, não dirige mais, ela deve ter batido com uma marreta. Nem vai dizer que foi por acaso. Mas eu te perdoo. Antes que você bata no carro. E se você confessar, já entra em valor o sangue do Senhor Jesus. E pronto, amanhã eu vou dizer, Beth, não vai bater no meu carro. E ela não vai virar para mim e dizer, você sempre diz isso. Por quê? Porque o pecado perdoado virou arma de força para não pecar mais e virou compromisso diante de um e outro. Você lembra dos pecados que eu cometi, né? Está aí, está... Davi. Está aí, está claro, eu sei que eu não vou fazer mais, você sabe que não vai fazer mais. Se fizer, é por fraqueza, tropeção, me ampara. Só não chuta minha bengala. É a essa disposição de aplicação do perdão de Cristo. Está lá a doutrina do perdão dos pecados. Resgatar,
como Cristo me resgatou dos meus pecados e me resgata do pecado confessado, eu quero resgatar o irmão que pecou contra mim. E redimir o meu irmão significa entregar a minha vida por amor dele. Ficou me devendo? Eu pago o que você me deve. Então, esta é a aplicação que ele pede. Faz isso de verdade, por favor. Marido, mulher, irmão, os irmãos, irmãos na igreja, amigos, sejam perdoadores, como Cristo nos perdoou. Para montar em cima da falha do pecado, uma estrutura forte da graça de Deus. E, em último lugar, ele diz, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. A terceira coisa que ele pede é, povo de Deus, pensa no poder dele, não no seu poder. Havia um menininho lá, já contei isto aqui, em Filadélfia, que era magro, magro, que nem taquara de pesca. E Davi, às vezes, tomava conta deles, Daniel. Um dia, este menino entrou na sala com o papai dele, todo mundo lá, e sem camisa, ergueu as taquarinhas, e falou, sou o homem mais forte do mundo. O pai passou uma vergonha pelo filho, chamou ele de lado, filho, não é assim, e você tem que parar de ver revista de super-homem. Aí ele entrou na sala de novo, voluntariamente falou, o homem mais fraco do mundo. Essa é a nossa tendência. Quem tem aí complexo de superioridade, saiba que este é um complexo de inferioridade com ares de superioridade. E quem tem complexo de inferioridade, saiba que você quer ser superior, por isso você se acha inferior. É o mesmo problema de autoavaliação fora de Deus. É Deus quem me avalia, não eu. E quando Deus me avalia, eu vou ver o poder dele, o poder da herança, o poder da presença do Espírito Santo, o poder da Trindade, o poder que criou o mundo é capaz de mudar o mundo, porque é o poder da ressurreição. O Cristo que deu a vida, o Cristo que criou o mundo, o Cristo que ressuscitou, traz este poder para nós. Não diga não posso, diga eu posso tudo naquele que me fortalece. Fala assim, eu posso tudo naquele que me fortalece, porque dele é o poder para o meu tudo. Eu mesmo não sei perdoar, não. Eu já disse aqui na igreja que eu tenho uma memória de elefante para o mal que me fizeram. Manezinho, que morava no 372 da Rua Major, Lourenço Prado, em Jaú. Quando eu tinha 6 anos e ele tinha 12, eu me lembro, ele bateu na cabeça da mãe dele com um ferro, me bateu também, mas ele sentiu o poder da minha irmã quando pegou aquela pá de girar sorvete e bateu nas costas dele. Graça que eu senti, o dia mais bonito da minha vida. Cresci, voltei para Jaú para pegar o manezinho, ele tinha morrido, desgraçado, morreu antes. Esse é o Vadislau. Eu podia contar as bênçãos aí, mas eu não me lembro muito bem, sabe? Não tenho memória para coisa boa. O Senhor pede que eu lembre em Cristo. Para isso ele dá oração. Eu agradeço a Deus pelo manezinho que me fez fazer exercício para crescer e ficar forte. Eu agradeço pelos amigos que eu tive, muitos amigos. Hoje, quando eu penso nesses amigos, já de 50 anos de amizade, existe os de 72 anos, que é o Teté, lá de Jaú.
Quando eu penso nesses amigos e que hoje são amigos, eu me alimento disso. E quero que você, quando tiver com 100 anos, vá dizer, olha, o Vadislau, ele está lá com 120 anos, e olha, somos amigos. Porque é esta força que me dá ânimo, esperança, o povo de Deus. Por que eu estou falando isso? Notem que ele diz, o poder exercido em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, na ascensão, acima de todo principado, de toda potestade, de todo poder e de todo domínio. Cada palavra aqui é uma cor da mesma coisa. Qualquer que seja a autoridade, qualquer que seja o governo, qualquer que seja que mantenha o poder, seja espiritual, seja aqui, o Senhor está acima. Acima de todo nome que se possa referir, até o do Lula, para escapar. Não só no presente século, mas também no vindouro. Ele está falando de coisa de agora. Deus te dá o poder para ser santo, para obedecer a sua palavra. O poder para ser mártir, se for o caso. Ele te dá poder para enfrentar o testemunho final cantando. Ele te dá poder para viver daqui até a hora da sua morte, negando a si mesmo. Olha que é difícil negar a gente mesmo, viu? Dizer, eu vou abandonar alguma coisa em seu favor. Quando eu penso em esposas que deixaram o marido para voltar a estudar, porque disse, ele tirou o estudo de mim, homens que saem aí para se agradar com outras mulheres, me vem à mente, negue-se a si mesmo. É preciso negar esta natureza velha, este homem que gosta de pecado, este ser que não gosta de ser irritado, este ser que provocado quer brigar com você, este ser que quer defender o próprio nome, este ser que tem os próprios alvos e desejos pessoais egoístas. Ele diz, negue-se a si mesmo. Este é o evangelho do Espírito Santo, habitando no homem e habitando na igreja, porque ele diz, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Não existe plenitude ou maturidade espiritual individual. Maturidade só existe no homem interior, como vamos ver adiante na carta, no meio da igreja, inserido na igreja. Eu sou maduro em relação a você. Interessante, né? Eu sou maduro em relação a você, dá a impressão que você não é, né? Ao contrário, eu sou maduro porque quando você precisa, eu apoio. Você vai chegar para mim e dizer, pastor, eu não presto. Eu vou dizer, são 2. Aliás, 3. Paulo falou que ele também não. Agora vamos daqui para frente. Isto me faz maduro, quando, negando a mim mesmo, eu amo o meu próximo, como Deus me ama e me faz amar a mim. Nenhuma humilhação diminui esse amor. Que a tudo enche, em todas as coisas, a plenitude de Cristo no homem, a plenitude do seu caráter, é a maturidade. Não temos? É tesouro em vaso de barro? Não se queixa. Se você ficar com o vaso, eu fico com o tesouro. O que vale é o que está dentro. O que vale de dentro, valoriza o de fora. Por isso ele ressuscitará um dia nosso corpo mortal. Deus os abençoe.